Eu sou Ed Renekiewicz e Correlê é o meu podcast. Estamos em férias e em breve vamos voltar com a temporada de 2024. Enquanto isso, você tem a oportunidade de ouvir a minha participação nos encontros de espiritualidade que realizei em parceria com o LABO, o Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, da PUC São Paulo. O LABO tem a curadoria do Luiz Felipe Pondé e a coordenação da Andrea Kogan. Fica aqui a minha gratidão, porque os encontros no Tucarena com o Labo foram das coisas mais legais que eu fiz em 2023. Foi uma experiência muito significativa para mim e eu tenho a alegria e o prazer de compartilhar com você. Nesse episódio, você ouve o encontro que participei com o grupo de pesquisa do Labo sobre ateísmo. Foi uma conversa estimulante, instigante, desafiadora, e falar sobre ateísmo foi uma grande inspiração para mim. Eu escolhi um caminho, porque ateísmo é um tema e uma questão muito abrangente, então eu escolhi um caminho, eu parti de Nietzsche. A expressão de Nietzsche, ele diz: eu só acreditaria em Deus, ou eu só acreditaria num Deus que soubesse dançar. E eu me fiz essa pergunta: em que Deus eu consigo acreditar, ou em que Deus eu conseguiria acreditar? Então esse episódio sobre ateísmo é sobre isso. Que Deus? Quando as pessoas falam eu sou ateu, de que Deus estão falando, né? Porque todos nós somos ateus de muitos deuses. Alguns de nós são ateus de todos os deuses, mas eu, por exemplo, só não sou ateu de um Deus. De todos os outros eu sou. Então, de que Deus eu estou falando e de que Deus as pessoas estariam falando quando dizem eu não acredito em Deus ou eu não considero a hipótese Deus? É sobre isso que trata esse episódio sobre o ateísmo. Em que Deus eu conseguiria acreditar? Desejo que seja útil para você, inspirativo para a sua vida. Divirta-se, bom proveito. Então, gente, boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Mais uma vez, gratidão ao Labo, gratidão à Fundação São Paulo, à PUC, Andrei, Leandro, Mantovani e todo mundo que veio para essa conversa. Para mim é uma experiência muito rica. Eu acho que esse ano de 2023, uma das coisas que eu vou levar na minha memória é esse momento, ou esses encontros de espiritualidade, trazer uma conversa que geralmente se tem no ambiente religioso para a arena pública. Isso é extraordinário. Eu estou muito, muito, muito feliz e mobilizado nessa direção. Ateísmo. Então eu queria localizar você e me localizar também. Depois de muitos e bons anos de prática pastoral, quando eu voltei para a academia, eu fui fazer o meu mestrado e estudar espiritualidade no mundo corporativo. E a minha entrevista para a vaga de mestrado foi uma das maiores vergonhas que eu passei, foi ali naquela banca. Um doutor vira para mim e fala: então, meu filho, o que você quer estudar? Qual é o seu projeto de pesquisa? Eu falei: espiritualidade no mundo do trabalho. Que espiritualidade? Eu falei: oi? Espiritualidade islâmica, cristã, judaica, é o quê? Não, cristã. É o quê? Católica, protestante? É católica antes da reforma, depois da reforma, é na África, é nos Estados Unidos, é a protestante pentecostal, é a protestante reformada, é uma protestante o quê? É nos Estados Unidos, é aqui no Brasil, na América Latina, que espiritualidade você está falando? Falei: então, é isso que eu quero estudar. É isso aí que eu quero estudar. E uma das primeiras lições da academia é você recortar, né? Falar ateísmo, tá? Ateísmo eu tenho um mundo para falar de ateísmo, então eu quero recortar e dizer de onde eu venho e para onde eu pretendo ir. Bom, eu quero localizar a nossa conversa, ou pelo menos essa minha provocação inicial para a nossa conversa, falando do ateísmo em relação
ao conceito de Deus que é hegemônico no mundo ocidental e para nós hoje aqui, e provavelmente para nós aqui nessa arena hoje, que é o Deus bíblico. A discussão sobre Deus existe ou não existe. O Mantovani fez uma introdução falando sobre a importância da reflexão sobre a experiência religiosa e as implicações da experiência religiosa, aquilo que é positivo e eventualmente negativo ou vice-versa na experiência religiosa. Mas eu queria falar de ateísmo sobre essa discussão ou essa reflexão se Deus existe ou não existe. Teísmo, ateísmo e agnosticismo. Existe o pessoal que diz assim, olha, eu creio que Deus existe, outro que diz, eu não creio que Deus existe, e outro que diz, eu não sei se existe ou não existe, e na verdade o agnóstico que diz, eu não sei se Deus existe ou não existe, vive na prática como se Deus não existisse. Mas eu queria colocar essa discussão. De que Deus nós estamos falando? Nós estamos falando do Deus bíblico. O Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que Jesus ensinou a gente a chamar de Pai Nosso que está nos céus. Desse Deus aí que eu queria falar, se ele existe ou se ele não existe. Essa ideia de Deus como uma força superior, um poder superior e etc., eu acho uma fuga da questão. Fala assim, eu creio numa força superior. Não tem nome, não tem identidade, não se pega, não é palpável. Força superior é o quê? A lei da gravidade ou a gravidade que você está falando? Que força superior é essa? Então eu estou falando desse Deus bíblico, ok? Estou nele, queria falar sobre ele. E queria provocar você cometendo um sacrilégio e um atrevimento. O sacrilégio é falar sobre Deus e tratar Deus como um objeto. Não se faz isso. Isso que é próprio da mente ocidental, e isso que o Mantovani disse, que o Kant fez, de retirar o divino da realidade da experiência mística e colocar o divino como um objeto a ser analisado e avaliado pela razão. Então, isso na tradição mística é uma absoluta ofensa e uma inadequação você tratar Deus como um objeto de estudo, como se ele fosse um objeto que você vai analisar no laboratório ou no Tucarena. Você vai analisar Deus. É uma por força de melhor expressão, é um pecado. E o atrevimento que eu quero hoje sugerir é partir de Nietzsche, que eu acho que é o único ateu que merece respeito, com todo respeito aos outros. Eu acho que se você sai de Nietzsche, ou se você sai de Nietzsche, Freud, Marx, Darwin, você vai para tudo ateu Nutella. E esses ateus aí, militantes, contemporâneos, eu confesso, eu tentei ler, mas tive preguiça. Não consegui. Então, eu queria partir de uma expressão do Nietzsche e fui provocado por ela e quero colocá-la aqui quando Nietzsche diz: eu só acreditaria num Deus que soubesse dançar. Eu só acreditaria num Deus que soubesse dançar. Ele diz isso quando ele fala que somente as borboletas e as bolas ou bolhas de sabão sabem da felicidade. E que um Deus que enclausura, diminui, subtrai a vida, não é um Deus no qual ele conseguiria crer. Então ele diz: eu só acreditaria num Deus que soubesse dançar. E eu fiz para mim mesmo essa pergunta: em que Deus eu conseguiria acreditar? Quando eu professo a minha fé, e lembre-se, o meu lugar de fala é não apenas a teologia, eu não falo apenas como teólogo, mas eu falo principalmente como pastor.
no meu lugar de fala, na minha experiência de fé, quando eu digo eu creio em Deus. E no meu ofício eu falo de Deus o tempo inteiro. Hoje pela manhã eu atendi uma jovem senhora que me disse dos seus pecados, ela fez confissões e me perguntou: pastor, Deus está me castigando? Então eu não discuto Deus filosoficamente, teologicamente. Eu discuto Deus, eu falo de Deus, eu converso sobre Deus pastoralmente, mobilizado existencialmente. Esse Deus que ocupa o imaginário das pessoas. A ideia de Deus que as pessoas têm, como lhes afeta a vida. Essa é a grande questão. Então, quando eu digo eu creio em Deus, qual é a minha percepção de Deus? Deus não pode ser definido, mas ele pode ser percebido, assim creio eu. Então, como eu percebo Deus? Tenho uma grande simpatia pelos ateus, e especialmente pelos ateus assim, raiz mesmo, radicais, porque em algum momento da minha vida eu flertei com o ateísmo e tive que fazer isso ocupando o púlpito de uma igreja evangélica. Todo domingo eu tinha que estar no púlpito falando de Deus, fazendo apologética da fé. E ao mesmo tempo numa crise de fé. Vê se é Deus que está ligando aí. Para nos socorrer, justo agora que a crise de fé, vai que Deus liga e diz: calma, meu filho. Olha, então essa conversa, né? E aí eu li, não sei referenciar, mas eu sei que li na obra do Tomás Halick. Ele diz que o ateu, se fosse escolher uma religião, deveria ser cristão, porque é a única religião na qual Deus, um breve momento, foi ateu. Quando Jesus na cruz diz: Deus meu, por que me desamparaste? Né? E eu vivo essa angústia de crise de fé. Por que eu vivo a angústia de crise de fé? Porque no meu espaço religioso, na minha experiência religiosa, conversando com pessoas, eu ouço as pessoas falando de Deus e eu falo: isso não faz o menor sentido. Eu ouço perguntas, eu vejo as pessoas fazendo afirmações que Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é assim, Deus é assado, Deus fez, Deus não fez, Deus falou, Deus... E eu falo: isso, de que Deus é esse que você está falando? Isso não faz o menor sentido. E chegou um momento na minha vida em que eu comecei a olhar em volta e vendo as pessoas tratar Deus de um jeito que eu falei: não acredito nisso aí não, acho que isso é na minha religião. O problema é que quando eu disse eu acho que isso não é minha religião, eu estava no púlpito da religião. E esse foi um momento muito crítico da minha caminhada, não somente pastoral, como ofício e sacerdócio, mas da minha caminhada como ser humano. Afinal de contas, como é que eu me localizo no mundo? E a pergunta que eu me fiz, sendo interpelado por essa fala do Nietzsche, né, eu só acreditaria num Deus que soubesse dançar, foi: tá, Ed, em que Deus você conseguiria crer? Quando eu vivi essa crise, eu fui procurar o meu orientador espiritual e falei exatamente assim para ele: eu estou perdendo a fé. Eu não consigo mais crer nisso que nós falamos, Deus e que é Deus. E ele disse para mim o seguinte: de fato, você está perdendo a fé no Deus que te ensinaram, no Deus da sua infância. Esse Deus está
evaporando, ele está desaparecendo. Ele não faz mais sentido para você, está deixando de fazer sentido para você, mas um outro Deus vai aparecer. Preste atenção no Deus que vai aparecer. O Deus da sua vida adulta. O Deus da sua experiência e não da experiência de terceiros que lhe foi transmitido ou inculcado. E foi esse exercício que eu fiz sobre o Deus em quem eu conseguiria acreditar, ou Deus no qual eu conseguiria acreditar. E é claro que eu poderia falar muita coisa sobre esse Deus e esse objeto que está aqui no centro da nossa fala, mas eu escolhi falar só 3 coisas sobre ele. A primeira coisa, a respeito do Deus em que eu consigo acreditar, eu tomo emprestadas as palavras de Paulo de Tarso, em Atenas, quando ele está na Ágora e depois no Areópago. A Ágora era a praça do debate filosófico, em que todo mundo em Atenas ia ali na Ágora e falava suas ideias. Debate apologético, cada um defendendo a sua. Dependendo do discurso do sujeito, os filósofos mais top diziam assim: vem aqui, vamos conversar na salinha aqui do lado. Essa salinha do lado era o Areópago. O Paulo vai falar, ele fala na praça e é chamado para o Areópago. E a fala de Paulo em Atenas é a respeito do Deus desconhecido, porque na cidade de Atenas, ele andou pela cidade, tinha muitos totens, muitos deuses, e tinha um altar ao Deus desconhecido. A história é longa, eu não vou contar para você de como é que essa estátua, ou esse totem do Deus desconhecido apareceu em Atenas, mas tinha lá um totem ao Deus desconhecido. E o Paulo vai dizer: olha, é sobre esse Deus desconhecido que eu vim falar para vocês. E ele fala: essa expressão, o Deus desconhecido, o Paulo aplica especificamente a um Deus, que é o Deus dele, Paulo, que ele está falando, que ele está apresentando para Atenas. Mas eu queria usar essa expressão do Deus desconhecido como uma expressão para falar do Deus, que é sempre desconhecido. Então, a primeira coisa que eu consigo acreditar a respeito de Deus, ou o Deus em quem eu consigo acreditar, ele é, em primeiro lugar, necessariamente um Deus desconhecido. Deus desconhecido não é uma expressão que identifica um totem em Atenas. É algo que se fala a respeito desse Deus. Ele é sempre desconhecido. Ele está fora do limite de possibilidade de capacidade humana de apreensão. Está fora. Nas palavras de Santo Agostinho se você compreendeu, não é Deus. Se você entendeu, não é Deus. Deus não cabe na sua razão, na sua racionalidade. Por quê? Porque o que cabe na sua razão e na sua racionalidade está associado ao universo de informações do mundo das existências. O que significa que precisa ter alguma coisa no mundo da existência com a qual você relacione Deus, para apreendê-lo, para entendê-lo, para decodificá-lo. Então você traz Deus para o mundo das coisas existentes. E o que o Paulo fala em Atenas é que em Deus nós somos, nos movemos e existimos. Deus não é um objeto com o qual você se relaciona. Ele é a realidade onde todas as realidades existentes estão. Num paralelo que é reducionista, claro, nós somos o peixe e Deus é o mar. Não se vê o mar. Ou Deus é o oxigênio, Deus é o ar. Não se vê o ar.
Nós estamos em Deus, a gente não se relaciona com Deus como uma coisa que é... Não sei se... Ficou? Eu acho que é isso, inclusive, que Deus fala para Moisés, quando Moisés diz assim, qual é o seu nome? Né? E nomear é definir, nomear é designar, nomear é caracterizar, nomear é confinar. Então, qual é o seu nome? Deus responde para Moisés, eu sou. Os rabinos e a tradição rabínica diz que a resposta de Deus, esse eu sou, o som mais aproximado do que Deus responde para Moisés é... Então é como se você perguntasse, como é o seu nome? E você respondesse, muito prazer. É como se Deus dissesse, olha Moisés, eu sou isso aí que faz você existir. Então, e é sempre fora da nossa capacidade de apreensão. Então, é sempre desconhecido. Sempre habitará o mistério. Sempre terá algo mais que se dizer a respeito e nunca se esgotará. Enfim, a primeira coisa no Deus que eu conseguiria acreditar é que ele não pode ser reduzido a algo explicável e que fosse óbvio e que fosse racionalmente comprovado. Por isso é que Deus, esse Deus em quem eu consigo acreditar, ele só pode ser percebido através de, ou como dizem os místicos, através de espelhos ou máscaras, de fragmentos, de vestígios que ele coloca na realidade das existências. E, nesse sentido, o Deus em quem eu consigo acreditar, ele é uma contraposição ao Deus que me foi ensinado na minha infância e o Deus do meu movimento religioso, que é aquele velho de barba branca num trono no céu, que governa o universo, governa a história e a vida de cada pessoa em particular. Um Deus quase como que um tereteiro, sabe aquela mão que mexe no bonequinho com as cordinhas? Esse Deus lá, que está lá num trono, lá em cima, manipulando aqui. Você tem câncer, você eu vou curar, você não vou curar. Você vai ser demitida, você vai ser promovida. Olha, você está quase sendo assaltado, eu vou dar um livramento para você. Aí faz o bandido tropeçar e não chega a tempo, você entra no carro e sai rápido. Esse Deus que eu digo o seguinte, que faz a microgestão do universo. O Deus que as pessoas oram para ele pedindo vaga de estacionamento em shopping. O Deus que as mamães piedosas pedem para segurar a chuva no sábado de casamento da sua filha. Isso. Está entendendo? Esse Deus que está lá e que a gente acessa com jejum, com oração, com vela, com pulseira, com promessa, esse Deus, esse velho sentado num trono, esse de barba branca, e principalmente esse Deus que é juiz e que vai pegar a sua criação e vai tacar no fogo do inferno, que é um melindroso, que é um sujeito autoritário e totalitário, violento, sanguinário, exige sacrifício. Então, esse Deus aí, você imagina uma pessoa que acredita nesse Deus? Conhece? Oi? Como ela organiza o mundo dela. Esse Deus,
o Emmanuel Levinas, ele fala que é o Deus que gera a religião do Todo-Poderoso. O Deus da religião do Todo-Poderoso é o Deus acima de todos. É o Deus da verticalidade. É o Deus que segrega quem nele crê e quem nele não crê. É o Deus que segrega quem tem o vocabulário certo a respeito dele, quem tem o templo certo onde ele se manifesta, quem tem a tradição religiosa, esse Deus aí. Então, o que eu creio? Que Deus não está lá. E esse fenômeno de que esse Deus que não está lá só é percebido ou pelas suas máscaras ou pelos seus vestígios, na minha experiência de fé, a mais absoluta das máscaras é Jesus. Mas não é porque é Jesus apenas. É por causa de uma declaração de fé. Eu só consigo crer num Deus encarnado. E o encarnado não é o Jesus de Nazaré, é Ele. Mas não é só Ele, é você, eu. Eu só consigo crer num Deus que não está lá. Ele está aqui encarnado. Isso, no vocabulário bíblico, é que o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. No vocabulário bíblico, é que o Espírito Santo, que é o Espírito Divino, habita em você, habita em nós. Que Deus não mora em templos feitos por mãos humanas, ele é o Deus encarnado. Então, assim, eu consigo crer num Deus que está em mim e em você. Não consigo crer num Deus que eu preciso acessar lá. Aí você fala assim, na filosofia aí, na tal da apologética, no debate filosófico, Ed, você não crê no Deus da transcendência? Eu falei, eu creio, claro, eu acabei de dizer que creio, porque ele está fora do horizonte do limite. Agora, como ele se relaciona com a realidade da existência, ele se relaciona dentro dela, na imanência. Ele se relaciona conosco e em nós. Então ele é encarnado. É isso, por exemplo, que o Santo Agostinho diz que Deus é mais íntimo a mim do que eu a mim mesmo. Que os místicos falam do Deus da profundidade. Não é o Deus lá no céu, é o Deus em nós. E aí você diz assim, mas Jesus não mandou a gente orar ao nosso Pai que está no céu? Então, mas ele não era o próprio encarnado, não é isso que a tradição vai dizer? Esse que está aqui. E veja na tradição bíblica, quando Jesus diz, estou morrendo, estou indo embora, as pessoas dizem para ele assim, e quem vai fazer as coisas que você faz? A resposta dele qual é? Vocês vão fazer obras maiores do que as que eu faço. Por quê? Porque Deus está encarnado. Deus não está lá. Deus não precisa ser invocado lá, Ele está aqui. Ele está em nós. Essa apropriação de que Deus me interpela. Ele não interfere, não intervém como o titereteiro. Ele me interpela comigo, em mim. Enquanto eu respondo à interpelação de Deus, Deus está presente no mundo. Se eu me fecho à interpelação de Deus, eu subtraio espaços da presença de Deus no mundo. Quer que eu repita? Uma vez que Deus age no mundo encarnado, e que essa é a grande revelação de Jesus, que Deus não é esse que está lá. Inclusive a tradição bíblica de Israel diz isso. O Deus que está lá, no dilúvio, ele vem ver. Na Torre de Babel, ele diz, deixa eu descer para ver o que está acontecendo. Ele vem, ele está aqui. Então, quando esse Deus que está aqui, está em você, em mim, nos interpela, e nós nos abrimos à interpelação de Deus, nós damos espaço para a presença de Deus no mundo. Quando nós nos fechamos à interpelação de Deus, nós subtraímos espaço da presença de Deus no mundo. A terceira coisa que eu posso dizer a respeito do Deus em quem eu consigo crer, e última, é
a máxima definição da tradição cristã a respeito de Deus. Deus é amor. Deus é amor. O que significa necessariamente que Deus é relação? O que significa necessariamente que Deus não está apenas em mim e em você, mas Deus está necessariamente no vão entre nós. Deus está na relação. É na relação que nós qualificamos como amor que nós experimentamos a maior densidade possível do divino entre as coisas da existência ou da realidade das existências. É na relação qualificada como amor. Uma vez eu tive uma conversa muito séria com o Pondé sobre isso. Pena que ele não está aqui. E nessa conversa eu falei, parou, eu preciso ir para casa e a gente continua semana que vem. E ele disse assim, o problema da Teodiceia, de que sofre o inocente, de que o justo sofre, isso é um problema de vocês cristãos. Por que vocês que inventaram esse negócio de que Deus é amor? Deus é Deus. Se Ele quiser fazer assim com você, ó, Ele faz, Ele é Deus. Eu fiz virado para cá, deixa eu fazer virado para cá. Se Deus quiser fazer assim com você, ó, esmagar você com o polegar, Ele faz, Ele não precisa te dar explicação. Deus. Agora, vocês vêm com esse papo de que Deus é amor, Ele não pode fazer assim com ninguém. Isso é um problema de vocês, cristãos. Vocês ontologizaram Deus, vocês confinaram Deus numa categoria de ser. E eu acho que sim. E aqui começamos um bom debate, né? Tudo que eu falei já é passível de debate, né, Mantovani? Mas, sim, eu acho que a grande revelação da tradição cristã, eu não diria que nós ontologizamos Deus no sentido de colocarmos Deus numa categoria de ser. Como diz o François Varrion, que é um padre católico, ele diz o seguinte, que Deus não pode tudo, Ele só pode o que o amor pode. Porque Deus é amor. Não é que nós ontologizamos e confinamos Deus numa categoria de ser. Nós percebemos o amor como a qualidade de relação que Deus escolheu ter com a sua criação. Deus é amor. E quando eu penso que de Deus você se aproxima de pés descalços, porque Ele, como disse Karl Barth, é o totalmente outro, Ele está sempre no mistério, Ele é sempre o desconhecido. De Deus você se aproxima quando você se aproxima de um outro ser humano, porque Deus, Ele é um Deus que se manifesta prioritariamente, hegemonicamente, ou sei lá o que, quase que em termos totais, Ele se manifesta encarnado, e encarnado no Leandro, encarnado em mim, encarnado em você. Quando eu entendo isso, que o ser humano é uma expressão do divino presente, da existência, e por isso eu me aproximo para cultivar com o Andrei um tipo de relação qualificada como amor, aí sim eu estou perto da experiência do divino. Esse é o Deus em que eu consigo crer, e é o Deus ao qual eu tenho tentado dedicar a minha vida e por Ele orientar a minha pastoralidade. Porque sim, a fé, a experiência de fé em um Deus determina a sua postura, a sua atitude no mundo e a maneira como você vai tentar organizar o mundo que está sob sua influência. Sim. Por isso é muito importante você falar, eu creio em Deus, de que Deus eu estou falando e como é que eu o percebo. Porque a maneira como eu o percebo vai me interpelar e vai me oferecer os critérios a partir dos quais eu estarei presente no mundo, tentando organizar o mundo que está sob a minha influência.
E nós sabemos os deuses que estão organizando o nosso mundo, eles não são muito legais. O nosso mundo precisa de um outro Deus, porque os deuses conhecidos, eles não estão dando bom resultado, não. Eu espero que da nossa conversa aqui a gente consiga discernir um pouquinho mais. Muito obrigado, uma boa noite. Espero que esse episódio tenha sido útil para você, tenha despertado a sua reflexão, tenha acrescentado na sua reflexão. E eu desejo muito que a gente se encontre eventualmente no Tucarena nessa temporada de 2024. Fique atento nas nossas mídias sociais, nas nossas redes, que nós vamos divulgar os encontros mensais de espiritualidade que realizamos junto com o Labo, o Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, da PUC São Paulo. Eu sou Ed René Kivitz e Correlê é o meu podcast.